Módulo 4, curso NBR ISO 28001, versão 2011. Sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística. Melhores práticas para implementação de segurança da cadeia logística, avaliações e planos. Módulo 4. Nesse módulo 4, nós vamos considerar os anexos A, B e C da NBR ISO 28001. Anexo A, informativo. Processo de segurança da cadeia logística. A.1 geral. Este anexo provê orientação para desenvolvimento de um processo de segurança da cadeia logística, que pode ser implementado em uma organização com um sistema de gestão existente. Então, a figura A.1 provê uma descrição gráfica desse processo. Então, nós temos aí um desenho de um processo, né, onde tem aí no fluxograma como que é este processo de segurança da cadeia logística. A.2. Identificação do escopo da avaliação de segurança. Uma avaliação de segurança é um esforço para identificar riscos de segurança presentes na parte da cadeia logística que a organização, de acordo com sua declaração de aplicação, deseja colocar em conformidade com esta norma. Para executar essa avaliação, os limites do seu escopo de cobertura, tanto física como virtual, precisam ser estabelecidos. A.3. Condução da avaliação de segurança. A.3.1 geral. Usando pessoal qualificado, as medidas de segurança existentes têm que ser avaliadas em todos os locais onde houver potenciais vulnerabilidades de segurança, os quais convém incluir, mas não estão limitados a locais onde mercadorias estão sendo fabricadas, processadas ou manuseadas antes de serem carregadas em uma unidade de transporte, paletizadas ou, de outro modo, preparadas para embarque. Locais onde mercadorias preparadas para embarque estão armazenadas ou consolidadas antes do transporte. Locais onde mercadorias estão sendo transportadas e locais onde mercadorias são carregadas ou descarregadas de um transporte. Locais onde a custódia das mercadorias troca de responsáveis, locais onde documentação ou informação relacionada às mercadorias que estão sendo embarcadas é gerada, manuseada ou acessível, e rotas de transporte internas e meios de transporte usados pelos vários modos de transporte, e outros. A.3.2 Lista de análise de desempenho. A seguinte lista de análise de desempenho provê um exemplo de abordagem sistêmica para analisar as medidas de segurança existentes. Convém que as partes da lista de análise de desempenho pertinentes aos parceiros comerciais que confirmaram para a organização que possui conformidade verificada com essa norma ou com a ABNT NBR ISO 28858 estão cobertos por 4.3 ou foram designados como OEA de acordo com o Programa de Segurança da Cadeia Logística de Administração Aduaneira Nacional, que esteja alinhado à estrutura normativa da OMA para a segurança e a facilitação do comércio internacional, contém um comentário indicando como cada item tem sido atendido, por exemplo, através da conformidade com esta norma, ABNT NBR ISO 20858 ou código ISPS. A.3.3 Análise de desempenho. A lista de análise de desempenho a seguir, indicada na tabela A.1, pode ser preenchida e considerada durante a condução da avaliação de segurança em uma organização inserida na cadeia logística.
Essa lista não é exaustiva e pode ser modelada para refletir a avaliação de risco e o modelo de negócio da organização. Isso é muito importante, você avaliar esse ponto, porque é uma lista tranquila que você pode modelar, adaptar à sua necessidade. Se o fator indicado já for executado pela organização na cadeia logística, convém que a opção Sim seja marcada. Se o fator não estiver ainda implantado ou for parcialmente atingido, convém que a opção Não seja marcada e, quando aplicável, convém que uma observação seja adicionada à coluna de comentário, descrevendo medidas alternativas utilizadas, ou que o risco é muito baixo. Se o item não for aplicável ou estiver fora do escopo de cobertura da organização, convém que seja anotado não aplicável, NA, na opção dos comentários. Convém que itens da lista de análise de desempenho que não puderem ser realizados devido às leis e regulamentos sejam indicados como proibidos na coluna de comentário. Nota importante: a tabela A.1, lista de análise de desempenho, será disponibilizada nos materiais complementares deste curso. A.3.4 Cenários de ameaça à segurança. Durante a avaliação de segurança, considerar cenários de ameaça à segurança, incluindo, mas não limitado a, aqueles listados na tabela A.2. Convém que a avaliação de segurança considere outros cenários que possam ser determinados por autoridades governamentais, pela administração da organização ou por profissional ou profissionais de segurança que conduzem a avaliação. Tabela A.2 Cenários de ameaça à segurança da cadeia logística. Cenários de ameaça à segurança. Temos aí 3 cenários nesse slide e na coluna à frente temos aí a aplicação. Então, cenário 1. Uma ameaça: introduzir e ou assumir controle de um ativo, incluindo meios de transporte dentro da cadeia logística. Aplicação: avariar, destruir um ativo, incluindo meios de transporte. Avariar, destruir alvos externos usando ativos ou mercadorias. Causar distúrbio civil ou econômico, fazer reféns, matar pessoas. Como um cenário de ameaça 2, usar a cadeia logística como um meio de contrabando. Aplicação: armamentos ilegais para dentro ou fora do país, economia. Terrorista dentro e fora do país, economia. Terceiro cenário: adulteração de informação. Aplicação: conquista de acesso local ou remoto a sistemas de documentação / informação da cadeia logística, com o propósito de interromper operações ou facilitar atividades ilegais. Cenários de ameaça à segurança. O cenário 4, que é a integridade da carga, tem como aplicação adulteração, sabotagem e o roubo com o propósito de terrorismo. O cenário 5, uso não autorizado. Condução de operações na cadeia logística internacional para facilitar uma ação terrorista, inclusive utilizando como arma um meio de transporte, entre outras situações, outros cenários de ameaça à segurança, não necessariamente se limitar somente a esses. A.4 Desenvolvimento do plano de segurança. A.4.1 Geral. O plano de segurança e ou anexos pode ser incorporado em planos ou procedimentos operacionais e não precisa ser constituído de documentos únicos. Se o plano de segurança for incorporado a outros planos, convém que a organização mantenha uma tabela de referências cruzadas que permita a verificação de que todos os requisitos do plano de segurança estão sendo cumpridos. O plano pode estar separado em anexos, em que cada um descreva as medidas de segurança em vigor em um segmento particular da cadeia logística, incluindo aquelas que seus parceiros comerciais mantêm,
em conformidade com suas declarações de segurança, se aplicável. Convém que o plano anexos também especifique como a organização monitorará ou analisará periodicamente suas declarações de segurança. Convém que o plano de segurança anexos incluam, mas não sejam limitados a descrições do seguinte: a parte da cadeia logística que está coberta pelo plano anexos, as atribuições relacionadas à segurança de todo o pessoal responsável pela segurança, a estrutura de gestão da segurança, incluindo o nome da pessoa designada como gerente de segurança, informação sobre contato de segurança emergencial interno e externo a ser usada pelo pessoal ao reportar um incidente de segurança, as habilidades e conhecimentos que o pessoal com responsabilidades de segurança deve possuir e programas de treinamento em segurança. Processo para qualificação das pessoas designadas para deveres de segurança que garanta que elas possuam as habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar seus deveres de segurança. Como os elementos do plano de segurança são exercidos, a participação do pessoal da organização em treinamentos ou exercício de segurança conduzido pelo governo pode ser usada para atender a esses requisitos. Processos que atendam, no mínimo, aos requisitos de segurança impostos pelo governo para contingência ou níveis elevados de segurança. Convém que o plano de segurança contenha procedimentos que incluam, mas preste atenção, mas não se limitem a medidas que façam o descrito a seguir. Garantam que a informação sobre o despacho de mercadorias a serem embarcadas seja recebida pela organização antes da chegada dessas mercadorias para posterior transporte. Que garantam que mercadorias e cargas recebidas para consolidação e desconsideração estejam precisamente de acordo com as informações contidas em listagens manifestos de carga. Convém que informações divergentes de carga de mercadorias sejam confrontadas em ordens de compra ou de remessa. Também que garantam que a identificação de outros ocupantes de veículos que não o motorista seja confirmada. Que garantam que todas as deficiências, excessos e outras discrepâncias ou anomalias significantes sejam resolvidas e ou investigadas adequadamente e que as autoridades, órgãos governamentais apropriadas sejam notificados se atividades legais ou suspeitas forem detectadas na forma adequada. Descrevam quaisquer contramedidas que tenham sido implementadas naquela parte da cadeia logística. Descrevam quaisquer medidas e procedimentos que tenham sido implementados naquela parte da cadeia logística para restabelecimento da segurança no caso de um incidente de segurança. Descrevam quaisquer medidas e procedimentos que tenham sido implementados quando a custódia de mercadorias carga é transferida para outra organização. Descrevam procedimentos para liberação de informação adicional para pessoal autorizado sobre as mercadorias sendo embarcadas. Convém incluir como o usuário determinará se o pedido por informação adicional é legítimo e qual informação é liberada. Descrevam procedimentos estabelecidos de acordo com o item A.4.3. A.4.2 Documentação. Convém que a organização mantenha a mais recente documentação a seguir em local seguro e que permita recuperação quando necessário. Declaração de cobertura, a avaliação de segurança completa, nomes
e qualificações do pessoal que conduz avaliações de segurança, listagem de todas as contramedidas que foram consideradas, declarações de segurança, plano de segurança e, se aplicáveis, anexos, registros de sessões de treinamento e exercícios conduzidos, participantes, temas treinados e datas. Outras, conforme prescrito pelo regulamento ou pela administração. A.4.3 Comunicação. Convém que a organização, quando praticável, estabeleça contato com as autoridades, órgãos governamentais apropriados, com os seguintes propósitos a seguir: estabelecer procedimentos a serem seguidos nas emergências relacionadas à carga mercadorias, na ocorrência ou suspeita de adulteração de carga mercadorias ou no recebimento de ameaças relativas à cadeia logística internacional. Convém que esses procedimentos, se providos, incluam números específicos de telefones das autoridades, órgãos governamentais apropriados a serem chamados. Convém que esses procedimentos sejam incorporados ao plano de segurança da cadeia logística da organização. Também participar de consultas conduzidas por autoridades, órgãos governamentais apropriadas, nos níveis nacional e local, conforme adequado, para discutir questões de interesse mútuo, incluindo regras e procedimentos aduaneiros e requisitos para segurança de propriedade e consignação. Ser receptivo a esforços que não os governamentais e contribuir para um diálogo que proporcione compreensão significativa, visando garantir que o plano de segurança da organização permaneça relevante e eficiente. Se as autoridades, órgãos governamentais apropriadas não desejarem participar de tal diálogo, convém que a organização documente suas tentativas e registre que as autoridades, órgãos governamentais apropriados não participaram daquela ocasião. A.5 Execução do plano de segurança. A implementação de um plano novo ou revisado representa uma mudança das práticas operacionais e precisa ser executada em concordância com o sistema de gestão da organização, para garantir que recursos adequados estão disponíveis, que o impacto sobre operações está gerenciado e que a eficiência do plano está monitorada e avaliada. A.6 Documentação e monitoramento do processo de segurança. Convém que a organização estabeleça e mantenha procedimentos para monitorar e medir o desempenho de seu sistema de gestão da segurança, para garantir sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Convém que a organização considere os riscos associados e ameaças à segurança, incluindo mecanismos de potencial deterioração e suas consequências, quando estabelecer a frequência para medir e monitorar os indicadores-chave de desempenho. A.7 Melhoria contínua. Convém que a administração do controle operacional da parte da cadeia logística analise o sistema de gestão da segurança da organização para avaliar oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanças no sistema de gestão da segurança. Anexo B1 Informativo. Metodologia para avaliação de riscos de segurança e desenvolvimento de contramedidas. B.1 Geral. Este anexo fornece uma metodologia que pode ser usada por organizações em cadeias logísticas internacionais para fazer uma avaliação do risco que suas operações podem sofrer por incidente de segurança, para determinar contramedidas apropriadas, que sejam efetivas para o tipo e o tamanho das operações de suas cadeias logísticas. Essa metodologia usa a sequência a seguir. Letra A. Listar todas as atividades conforme cobertas no escopo.
Letra B. Identificar controles de segurança vigentes. C. Identificar cenários de ameaça à segurança. D. Determinar consequências se o cenário de ameaças à segurança for completado. Letra E. Qual a probabilidade desse acontecimento considerando a segurança atual? Letra F. Verificar se o controle das medidas de segurança está adequado. E G, caso contrário, desenvolver medidas de segurança adicionais. A figura B1 é uma representação gráfica de um processo. Então nós temos aí um processo. Como que está estruturado esse processo na visão de fluxograma? Primeiro você tem que identificar medidas de segurança existentes. Depois listar cenários de ameaças aplicáveis. Fazer uma avaliação, se está correto, sim, desenvolver plano de segurança. Se não, selecionar um cenário de ameaça, depois avaliar medidas de segurança, determinar consequência, depois você vai para determinar possibilidades. Está adequado? Sim. Então você segue o fluxo voltando lá no avaliado e vai para desenvolver o plano de segurança. Se não, você vai desenvolver contramedidas. Está adequado às contramedidas? Sim. Você retorna lá ao avaliado para desenvolver o plano de segurança. Se não, você retorna antes do desenvolver contramedidas e vai gerando o ciclo para que realmente o processo seja contínuo. Então essa é uma representação gráfica de uma metodologia para avaliação de riscos de segurança. B.2. Passo 1. Consideração dos cenários de ameaça à segurança. Convém que a avaliação de segurança considere no mínimo os cenários de ameaça à segurança listados na tabela B1 que apresentamos nesse slide. Recomenda-se que a avaliação de segurança também considere outros cenários identificados pelas autoridades governamentais, pela gestão da cadeia logística ou pelo profissional de segurança que conduz a avaliação. Então, essa tabela B1 apresenta os cenários de ameaça à segurança da cadeia logística. Alguns exemplos de cenários de ameaça à segurança. Primeiro, invadir e ou tomar controle de um ativo, incluindo meios de transporte dentro da cadeia logística. Exemplos de aplicação: danificar, destruir os ativos, danificar, destruir alvos externos usando os ativos ou mercadorias, causar distúrbios civil ou econômico, fazer reféns, matar pessoas. Outro exemplo de cenário, 2, usar a cadeia logística como meio de contrabando. Exemplo de aplicação, armamentos ilegais para dentro ou para fora do país e economia. Terrorista dentro e fora do país, economia. Um outro exemplo, 3, adulteração de informação. Exemplos, conquista de acesso local ou remoto a sistemas de documentação e informação da cadeia logística com o propósito de interromper operações ou facilitar atividades ilegais. 4. Integridade da carga, adulteração, sabotagem e ou roubo com o propósito de terrorismo. 5. Uso não autorizado, condução de operações na cadeia logística internacional para facilitar uma ação terrorista, inclusive utilizando como arma um meio de transporte. E, como 6, outros. Existem outros cenários que a organização não deve se limitar somente a esses apresentados nesse slide. Durante a avaliação, considerar o descrito a seguir. Primeiro, controle de acesso em propriedades da organização na cadeia logística, incluindo a vizinhança, em meios de transporte, caminhão, ferroviário, aéreo, barcaça, navio e etc., em informações e outros. Segundo,
Meios de transporte, caminhões, ferrovia, barcaças, aeronaves, navios, etc. Levando em conta operação normal, oficinas de manutenção, por exemplo, pátios, mudanças devidas a paralisações, por exemplo, mudanças de modais, meios de transporte enquanto em descanso, uso de meios de transporte como a arma e outros. Terceiro, manuseio, carregamento, fabricação, armazenagem, incluindo armazenagem intermediária, transferência, descarga, desconsolidação, consolidação, outros. Quarto, transporte de mercadorias por ar, rodovia, ferrovia, navegação e águas internas, navegação oceânica e outros. Quinto, prevenção e detecção de invasão aplicada aos embarques. Sexto, durante inspeções, por exemplo, inspeção veicular. Sétimo, empregados. Nível de competência, treinamentos e sensibilização. Integridade, outros. Oitavo, uso de parceiros comerciais. Nono, comunicação interna e comunicação externa. Troca de informações, situações de emergência e outras. Décimo, manuseio ou processamento de informação sobre carga ou rotas de transportes, proteção de dados, segurança de dados e outros. 11º, informação externa, legal, ordens de autoridades, práticas setoriais, acidentes e incidentes, capacidade de reação rápida e tempos de resposta, e outros. B.3. Passo 2. Classificação das consequências. Convém que a avaliação das consequências considere potenciais perdas econômicas e perdas de vidas. Recomenda-se que as consequências de cada incidente de segurança avaliado na cadeia logística sejam classificados como altas, médias ou baixas. Ver tabela B.2. Um sistema numérico pode ser usado no processo de avaliação, contanto que os resultados numéricos sejam convertidos para um sistema qualitativo. Recomenda-se que as fundamentações para as classificações de cada incidente de segurança sejam documentadas. Recomenda-se cuidado ao se classificarem as consequências dos incidentes em alta, média e baixa. O uso de valores limite excessivamente baixos pode resultar na adoção de contramedidas para um maior número de cenários de ameaça à segurança do que o necessário. Entretanto, usar valores limite excessivamente altos podem omitir contramedidas para cenários de ameaça à segurança que envolvam consequências que a organização ou o governo sobre o qual está operando não possa tolerar. Nota brasileira. Por exemplo, a utilização de um valor limite alto pode fazer com que o cenário de ameaça à segurança de alta consequência seja classificado como de média ou baixa. Da mesma maneira, a utilização de um valor limite baixo pode fazer com que um cenário de ameaças à segurança de baixa consequência seja classificado como de média ou alta. Uma classificação de consequência alta pode ser considerada uma consequência inaceitável em todas as situações, embora pouco provável. Uma classificação de consequência média pode ser considerada uma consequência inaceitável em situações de alta probabilidade. Uma classificação de consequência baixa pode ser considerada uma consequência que é normalmente aceita. Recomenda-se não confundir aceitabilidade com conveniência ou aprovação. Mais precisamente, a aceitabilidade pode ser considerada como um julgamento do montante do possível dano que a organização ou o governo sobre o qual está operando
está disposta a aceitar, sob certas condições relacionadas à probabilidade. Uma organização ou governo pode determinar que a possibilidade de um certo nível de prejuízo pode ser indesejável, porém aceitável. Tabela B.2, classificação de consequências. Então, no que se diz respeito a atribuir uma classificação, nós temos aí a classificação alta, média e baixa. Numa classificação alta, quais seriam as consequências? Mortes e ferimentos, perdas de vidas em uma certa escala e ou impacto econômico, dano maior ativo e ou infraestrutura impedindo operações futuras, impacto ambiental, distribuição completa de múltiplos aspectos do ecossistema sobre uma extensa área. Enquanto classificação média, quais seriam as consequências? Mortes e ferimentos, por exemplo, perda de vida, e ou impacto econômico, por exemplo, danos ativos e ou infraestrutura requerendo reparos, e ou impacto ambiental, por exemplo, danos de longo prazo a uma parte do ecossistema. E uma atribuição de uma classificação baixa. Consequência, mortes e ferimentos. Ferimentos, porém, sem perda de vida. E ou impacto econômico, dano mínimo, ativo, e ou infraestrutura e sistemas. E ou impacto ambiental, algum dano ambiental. B4, passo 3. Classificação de probabilidade de incidente de segurança. Convém que a situação de medidas de segurança físicas e operacionais na cadeia logística, conforme documentação na lista de análise de desempenho de segurança e em outras documentações previstas, seja levada em conta ao se classificarem potenciais incidentes de segurança. Medidas de segurança física incluem objetos que impedem ou detectam acesso não autorizado a um alvo. Medidas de segurança operacionais incluem pessoas e procedimentos que impedem ou detectam acesso não autorizado a um alvo. Convém que a probabilidade de cada incidente de segurança ocorrer em um ativo, em particular, seja classificada como alta, média e baixa. Probabilidade alta. Convém ser usada quando as medidas de segurança em vigor oferecem pequena resistência à ocorrência de incidentes de segurança. Se um sistema numérico for usado no processo de avaliação, recomenda-se converter esses resultados numéricos para o sistema qualitativo. Probabilidade média convém ser usada quando as medidas de segurança em vigor oferecem moderada resistência à ocorrência de incidentes de segurança. Probabilidade baixa convém ser usada onde as medidas de segurança em vigor ofereçam substancial resistência à ocorrência de incidentes de segurança. Convém que a fundamentação para a classificação de probabilidade atribuídos a cada incidente de segurança seja documentada. B.5, passo 4. Classificação de incidente de segurança. A matriz de ações para incidentes de segurança fornecida na tabela B.3 é um exemplo que pode ser usado para determinar quando convém que contramedidas sejam consideradas para incidentes específicos de segurança. Então, apresentamos para você nesse slide a matriz de ações para incidentes de segurança. Ok? A identificação de contramedidas é demandada para incidentes de segurança que atinjam alta escala tanto nas probabilidades como nas consequências, assim como aqueles que atinjam probabilidade média e altas consequências. Outros incidentes de segurança não precisam incluir contramedidas, a menos que eles sejam considerados previsíveis pelo avaliador. Recomenda-se à pessoa que estiver avaliando a segurança relacionar cada incidente de segurança que demande contramedidas. Nota: autoridades e órgãos governamentais apropriados podem especificar contramedidas
para certos cenários externos de altas consequências, a serem desempenhadas independentemente da probabilidade como uma questão de política nacional. Convém que contramedidas desenvolvidas como resultado dessa exceção sejam analisadas pelo governo quanto à eficiência. B6. Passo 5. Desenvolvimento de contramedidas. Se o desenvolvimento de uma contramedida for demandado ou considerado aconselhável pelo avaliador, convém que tanto as consequências como as probabilidades do cenário ameaça à segurança sejam consideradas para mitigação. O objetivo das contramedidas é a redução da probabilidade do êxito do cenário de ameaça à segurança, ou a redução do prejuízo que pode ser causado pelos cenários de ameaça à segurança a um nível no qual contramedidas adicionais não sejam mais requeridas. As contramedidas podem vir sobre as seguintes ações: tratamento. Podem ser medidas organizacionais e ou físicas. Transferência. Transferência do risco pode ser subcontratual. Transferência física para outros locais, ocasião, etc. Eliminação. É possível que, devido ao nível do risco, a organização decida não continuar as atividades. Em certas circunstâncias, uma organização pode ter que tolerar, vê nota, um risco devido à inexequibilidade das contramedidas necessárias, falta de autoridade para impor as contramedidas necessárias ou outros fatores intransponíveis. Nota: tolerar a situação ocorre quando nenhuma ação pode ser tomada pela organização. Recomenda-se que essas atividades e avaliações sejam documentadas e analisadas periodicamente. B.7, passo 6. Implementação de contramedidas. Novas contramedidas representam uma mudança às práticas operacionais e precisam ser realizadas em harmonia com o sistema de gestão da organização, para garantir que recursos adequados estejam disponíveis, o impacto sobre outras operações seja gerenciado e a mudança tenha o suporte da administração. B.8, passo 7. Avaliação de contramedidas. Usando os métodos especificados nessa norma, para que cada contramedida seja avaliada quanto à eficácia da diminuição de probabilidade e consequências, ou uma combinação delas, até que o risco à segurança não mais requeira que contramedidas adicionais sejam consideradas. A contramedida que atinge esse objetivo é considerada eficaz e convém que seja relacionada no relatório de avaliação de segurança. B.9, passo 8. Repetição do processo. Após as contramedidas terem sido desenvolvidas e consideradas eficazes, continuar o processo até o próximo cenário de ameaça à segurança, até que a lista de cenários esteja esgotada. B.10, continuação do processo. O processo da avaliação ele é contínuo. Como ilustrado na figura B1, a segurança deve ser monitorada continuamente para assegurar que as medidas de segurança estejam funcionando conforme planejado e o processo de avaliação esteja sendo desempenhado conforme o necessário. Anexo C informativo. Guia para obtenção de consultoria e certificação. C.1 geral. Organizações pretendendo implantar a ABNT-NBR ISO 28001 não são obrigadas a obter os serviços de consultoria externa. Se uma organização identificar a necessidade de acompanhamento ou auxílio para realizar avaliações de segurança, desenvolver planos de segurança ou implementar os requisitos necessários, ela pode procurar serviços de consultoria externa.
Entretanto, é responsabilidade da organização checar e verificar a competência dos consultores que oferecem serviços de assessoria, por exemplo, buscando recomendações, checando referências ou analisando o trabalho realizado. Consultores que prestam serviços para a organização ficariam impossibilitados de participar em auditorias promovidas por terceiros na mesma organização. C.2 Demonstrando conformidade com a ABNT NBR ISO 28001 por meio de auditoria. A ABNT NBR ISO 28001 é uma especificação de requisitos destinada a ajudar as organizações que optem por implantar voluntariamente os requisitos, estabelecer e demonstrar um nível de segurança apropriado nas partes da cadeia logística internacional que elas controlam. Ela, portanto, serve como uma base para determinar, validar ou demonstrar o nível de segurança existente dentro das cadeias logísticas da organização, através de um processo de auditoria por primeira, segunda ou terceira parte, ou por alguma agência governamental que decida usar a conformidade com essa norma como base para aceitação em seus programas de segurança da cadeia logística. Tipos de auditoria. Uma auditoria de primeira parte é a autodeclaração de conformidade pela própria organização. Uma auditoria de segunda parte é a declaração ou verificação da conformidade da organização com critérios estabelecidos por outra organização, agência ou organismo que tenha um interesse direto nas operações da organização na cadeia logística. Uma auditoria de terceira parte é uma declaração ou verificação de conformidade com critérios estabelecidos por uma organização independente de todas as partes. Validação e certificação pelo governo ou agência governamental. Agências governamentais que decidam utilizar a conformidade com essa norma como base para aceitação em seus programas de segurança da cadeia logística podem desejar certificar e validar tal conformidade por elas mesmas ou, para evitar duplicação, elas podem escolher contar com auditoria de outras fontes. A OMA disponibiliza pautas para administrações aduaneiras, considerando requisitos de validação e certificação para programas de segurança de cadeias logísticas de aduanas nacionais em conformidade com a estrutura normativa da OMA para a segurança e a facilitação do comércio internacional e para mútuo reconhecimento de tais programas. C.3 Certificação da ABNT NBR ISO 28001 por organismo de certificação de terceira parte. Se uma demonstração de conformidade for solicitada através de processo de auditoria de terceira parte, recomenda-se, então, a organização buscando certificação considerar a seleção de um organismo certificador de terceira parte, credenciado por um organismo de acreditação independente, como aqueles que são membros de Fórum de Acreditação Internacional, o IAF, e sujeitos ao arranjo de reconhecimento multilateral MLA do IAF. Estes são organismos reconhecidos internacionalmente que vêm a contribuir para a realização de auditorias de terceira parte. Tais organismos de certificação acreditados cumprem regras, códigos, práticas e protocolos de auditoria internacionalmente reconhecidos, como as ABNT NBR ISO IEC 17021 e ABNT NBR ISO IEC 19011. Ver seção de notas. Bibliografia. Relacionamos para você algumas normas que têm relação direta e indireta
com a norma NBR ISO 28001, versão 2011. Vantagens da NBR ISO 28001. Cito algumas das vantagens de se implementar um sistema de gestão da segurança conforme apresentado pela norma NBR ISO 28001. Planejar, implementar, usar, manter e atualizar um sistema de gestão para a cadeia logística cujo propósito consiste em fornecer produtos cujo uso indicado esteja garantido e estes estão seguros pelo consumidor. Demonstrar sua adesão aos requisitos legais aplicáveis. Examinar e avaliar os requisitos do cliente e os acordos que este tenha feito com terceiros, assim garantir a segurança do processo para aumentar a satisfação da cadeia de logística. Comunicar eficientemente os interesses da segurança da cadeia logística aos fornecedores e clientes e a todos envolvidos no processo, que são esses as partes interessadas. Cumprir com as suas próprias políticas de segurança. Garantir que sejam realizadas operações para o controle dos riscos e a implementação de medidas que os mitiguem. Contribuir com o acréscimo de valor para a organização em suas operações comerciais e poder comunicar aos clientes, autoridades e investidores a implementação de um sistema de gestão em segurança e utilizá-lo como ferramenta diferenciada para a competitividade. Pelo exposto, note-se que a ISO 28001 traz uma série de requisitos para o estabelecimento de um sistema de gestão dos processos relacionados à segurança da cadeia logística. Inclusive, apresenta os aspectos críticos para garantir a maior segurança da cadeia logística. Por fim, a norma ISO 28001 merece especial atenção por parte das empresas, pois representa o que há de mais moderno na busca de uma certificação de cadeia logística confiável. Chegamos ao fim do módulo 4 e com isso concluímos também o curso NBR ISO 28001-2011. Preparamos um questionário para testar o seu aprendizado e assim que você responder este questionário, você receberá o certificado de participação de conclusão desse curso da NBR ISO 28001. Eu agradeço a sua atenção. Espero que realmente as informações citadas neste curso da NBR ISO 28001, versão 2011, possa fazer diferença para o seu aprendizado. E espero rever você em outros de nossos cursos.